Olá, paz seja convosco. Hoje vamos mergulhar em um estudo essencial e fundamental para a nossa fé, a natureza e os nomes de Deus. Para iniciar, é vital entender que a teologia nos convida a responder a duas perguntas profundas: quem é Deus e o que é Deus? A primeira se refere à pessoa de Deus e suas características, enquanto a segunda aborda o que significa ser Deus em essência. Segundo o teólogo Pearson, a definição de Deus apresenta no Catecismo de Westminster e que ele é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Essa definição, embora seja um ponto de partida, não nos permite conhecer Deus em sua totalidade. Para realmente entendê-lo e defini-lo, nossa fonte mais confiável e completa é a sua própria revelação nas Sagradas Escrituras. O estudo bíblico dos nomes de Deus é uma ferramenta vital, pois nos ajuda a formular uma definição mais completa, revelando a sua natureza, caráter e personalidade. O nome de Deus é santo e nos inspira a adorá-lo com temor e reverência. É um privilégio saber que estamos sob o seu poderoso nome, uma vez que ele é relacional e se revela aos seus filhos. Compreender esses nomes como Elohim, Jeová e os nomes compostos nos aproxima da essência do Ser Supremo e nos capacita a aprofundar a nossa comunhão com ele. Hoje vamos aprofundar em um tema profundo e essencial, a essência divina. Para começar, é essencial entender que Deus não é simplesmente um ser humano aperfeiçoado ou uma versão melhorada de nós mesmos. Ele é um ser totalmente divino, a origem e a fonte de todas as coisas que existem. Ele nos criou à sua imagem e semelhança e por isso compartilha conosco alguns aspectos de sua própria natureza. No entanto, a natureza de Deus é perfeita e plena, muito diferente da nossa que é humana. Para compreender isso, vamos explorar algumas das características que definem a natureza de Deus. Vivo e autoexistente. Uma das características mais fundamentais é que Deus é vivo e autoexistente. Ele é o Deus vivo e sempre existiu, não tendo começo nem um fim. Em sua essência, a vida latente, o que é a base de sua autoexistência. Isso significa que ele não precisa de nada fora de si mesmo para existir. A frase "eu sou", que ele usa para se referir a si mesmo, ilustra perfeitamente essa realidade. Como Deus vivente, ele é a fonte de toda a vida e de todo o ser. Espírito. Outra característica central é que Deus é espírito. Ele não é uma simples energia ou uma série de emanações, e sua natureza não é física ou material. Por ser espírito, ele é invisível aos olhos e aos sentidos naturais. Essa natureza também o torna ilimitado pelo tempo, pela geografia ou pelo espaço. Quando a Bíblia o descreve com aspectos físicos, como ter braços ou olhos, são chamados de antropomorfismo, que são analogias para nos ajudar a entender sua ação e natureza, já que ele não pode ser representado por figuras físicas. É um conceito que pode ser confuso para nós que necessitamos de algo concreto, mas a verdade é que o nosso espírito e nossa alma já o conhecem. Como Pearson cita, Deus é uma pessoa real, mas de natureza tão infinita que não pode ser completamente compreendido ou descrito pela linguagem humana. Quando ele se manifesta visivelmente na Bíblia, é uma teofania. Perfeito. A perfeição não é apenas uma característica de Deus, é a sua própria substância. Isso significa que ele é total e eternamente
perfeito. Todas as suas obras e todos os seus caminhos são perfeitos. Essa perfeição total e absoluta é o que distingue sua natureza da nossa. Compreender a natureza de Deus como viva, autoexistente, espiritual e perfeita nos leva a uma adoração mais profunda e sincera. Ao refletir sobre a grandiosidade de um ser que não precisa de nada para existir e que é a fonte de toda a perfeição, somos movidos à reverência e ao temor, pois ele é digno da nossa adoração. É importante lembrar que, embora a natureza de Deus seja divina e superativa, ele decidiu compartilhar conosco aspectos dela, pois nos criou à sua imagem e semelhança. Que essa reflexão nos inspire a buscar um relacionamento mais íntimo com ele, o ser perfeito, eterno e autoexistente. Hoje vamos nos ater em duas características profundas da natureza de Deus: a sua essência como espírito e a sua incomensurabilidade, ou seja, sua grandeza infinita. Deus como espírito. A Bíblia nos ensina que Deus é espírito. Isso significa que ele não é apenas uma energia ou uma série de emanações, mas sim uma pessoa real, de natureza imaterial que não é constituída de matéria ou de natureza física. Por ser espírito, ele é invisível e não pode ser visto com os olhos naturais ou percebido pelos sentidos humanos. Essa natureza espiritual de Deus tem implicações profundas. Ele não é limitado pelo tempo, geografia ou espaço, ao contrário dos seres humanos. Ele não pode ser contido ou controlado. É por isso que quando a Bíblia usa figuras de linguagem que atribuem a Deus aspectos físicos, como braços, olhos ou mãos, ele está empregando o que chamamos de antropomorfismos. Essas são analogias para nos ajudar a compreender a ação e a natureza de Deus e não devem ser interpretadas literalmente. Pode parecer um conceito confuso para nós, que temos a necessidade de uma concepção concreta das coisas. No entanto, a nossa alma e o nosso espírito já conhecem esse Deus invisível, e na glória não teremos dificuldade em identificá-los e encontrá-lo face a face. Como afirma Pirman, Deus é uma pessoa real, mas a sua natureza é tão infinita que não pode ser plenamente apreendida pelo conhecimento humano ou descrita de forma satisfatória em nossa linguagem. A incomensurabilidade de Deus. Essa é uma outra característica. Esse conceito se refere à infinitude de Deus no espaço. Em outras palavras, é impossível aferir qualquer medida a ele. Sua grandeza é tão vasta que não pode ser compreendida ou contida por nenhum objeto ou figura física. Ele transcende todo e qualquer espaço físico, sendo onipresente em sua essência. Essa natureza inigualável de Deus, que o faz ser tanto espírito invisível quanto um ser infinito e incomensurável, é o que o torna totalmente divino. Ele não é uma versão aprimorada de um ser humano, mas sim a origem e a fonte de todas as coisas. A sua natureza é superativa e perfeita em tudo o que ele é. Entender essa essência, mesmo que pareça confusa, nos leva a uma adoração mais profunda e sincera, pois reconhecemos a grandeza de um Deus que, apesar de ser infinito e imensurável, escolheu se revelar a nós. Hoje vamos explorar duas características divinas que se complementam de forma maravilhosa: a verdade e a graça de Deus. Ambas nos revelam a consistência do seu caráter e a profundidade de seu amor por nós. Deus é a verdade, a primeira característica a ser examinada. Ele não é apenas alguém que pratica a verdade, tem atitudes verdadeiras ou fará a verdade. A Bíblia nos mostra que ele é a própria verdade. Isso significa que não há nada falso ou inconsciente em Deus. Sua essência é a verdade, o que o torna a fonte de toda a verdade. Essa realidade nos dá a maior segurança.
Sendo a verdade em essência, Deus não pode negar a si mesmo ou revogar a sua palavra. As promessas que ele fez são seguras e podemos confiar totalmente nele. Essa firmeza e consistência do seu caráter são a base sobre a qual construímos a nossa fé. Em um mundo onde a verdade é muitas vezes relativa e as promessas são quebradas, a natureza imutável de Deus nos oferece um refúgio e uma rocha inabalável. Agora vamos falar sobre a graça de Deus, uma expressão sublime do amor divino. A graça é, como o teólogo Bergstein define, um favor imerecido. Isso significa que a salvação que Deus nos oferece não é algo que merecemos por nossos próprios méritos, mas sim um presente dado por sua bondade. A graça de Deus se manifestou de forma suprema através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, que trouxe a salvação a toda a humanidade. E por meio dessa graça que a sua perfeita justiça Deus nos oferece a oportunidade de reconciliação com Ele. A conexão entre a verdade e a graça. A verdade de Deus e sua graça estão intrinsecamente ligadas. A verdade de Deus garante que suas promessas de salvação e amor são genuínos e confiáveis. Se ele não fosse a verdade, suas promessas seriam vazias. Mas como ele é a verdade, podemos ter a certeza de que cada palavra que ele proferiu é firme e fiel. Por sua vez, a graça é a prova dessa promessa em ação. É a manifestação visível da verdade de Deus, pois ele cumpriu o que prometeu, concedendo-nos um favor que nunca poderíamos merecer. A graça demonstra que o Deus verdadeiro, que não pode mentir, realmente nos ama e providenciou um caminho para a nossa salvação. Para finalizar, convido você a refletir sobre como a verdade e a graça de Deus se manifestam em sua própria vida. Pense nas promessas que ele tem cumprido e no amor imerecido que ele tem derramado sobre você. Que a sua verdade seja o alicerce da sua fé e que a sua graça seja a fonte de sua adoração. Agora vamos a um estudo fascinante e fundamental para a nossa fé: os nomes de Deus. Na teologia, eles nos ajudam a responder a duas perguntas essenciais: quem é Deus? O que é Deus? O estudo bíblico desses nomes nos capacita a ter uma definição mais completa da divindade, revelando a sua natureza, caráter e personalidade. No Antigo Testamento, os nomes eram de grande importância e carregavam um significado relevante. Essa tradição continuou no Novo Testamento, pois os nomes tornam as pessoas e as coisas conhecidas. O nome de Deus é santo, o que nos inspira a adoração, no temor e a reverência. Quando honramos a Deus, bendizendo e santificando o seu nome, o estamos reverenciando. Como filhos de Deus, passamos a ter uma determinada identidade espiritual e moral a partir do momento que nos tornamos seus filhos e estamos debaixo do nome santo. Isso é fruto do fato de que Deus é relacional e presenteia o amor de seus filhos. É glorioso saber que estamos debaixo desse poderoso nome. Os nomes básicos de Deus. Vamos começar com algum dos nomes mais básicos e significativos que as Escrituras nos apresentam. Elohim. Este é o primeiro nome de Deus a aparecer na Bíblia e significa Deus Criador. Ele revela um Deus que, por seu poder, trouxe à existência de todas as coisas do nada. A forma plural de Elohim significa, ou melhor, sugere a plenitude do Todo-Poderoso e representa a Trindade. Este nome é encontrado cerca de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Eloá, este é a forma singular de Elohim e significa Deus verdadeiro. Jeová, este nome cuja
forma hebraica é Yahvé, e se lê Javé, e é traduzido como Senhor. Jeová é o nome de Deus que revela a sua natureza relacional, o Deus da aliança que se revela ao homem e inaugura a comunhão entre ambos. A raiz deste nome está no verbo ser e se relaciona com o passado, presente e futuro, indicando que ele é o Deus que sempre foi e é e será. Este nome ocorre 5.321 vezes no Antigo Testamento. Adonai, traduzido como Senhor ou Mestre. Este nome descreve Deus como aquele que governa e domina. Curiosamente, este nome é empregado a Cristo no Novo Testamento. Nomes compostos, relação de Deus com seu povo. Estes nomes compostos revelam a relação íntima e especial de Deus com seu povo, Israel. Ele nos mostra as diferentes facetas de seu caráter em ação. Só podemos declarar o que Deus é em nossas ministrações e adoração, uma vez que experimentamos e vivamos a sua graça. Jeová Jiré. Este nome significa o Senhor provê. Ele nos lembra da história de Abraão, quando Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício no lugar de seu filho Isaque. Este nome nos ensinou que Deus é o nosso provedor em todas as circunstâncias. Jeová Rafá, traduzido como o Deus que te sara. Este nome destaca a promessa de cura de Deus. Jeová Shalom. Este nome significa o Senhor, nossa paz. Ele nos ensina que a paz verdadeira e duradoura vem de Deus. El Shaddai. Este nome, que significa Deus Todo-Poderoso, e revela o poder supremo de Deus. Ele é o Deus que é capaz de fazer qualquer coisa e que tem todo o poder no céu e na terra. O estudo desses nomes nos dá uma visão mais completa da riqueza da personalidade de Deus e da sua relação com seu povo. Cada nome nos revela uma nova faceta de quem ele é, seja como o Criador, o Deus da aliança, o provedor, o curador ou o Todo-Poderoso. O material nos apresenta muitos outros nomes compostos que valem a pena ser explorados, como Jeová Tisibaote, o Senhor das hostes, Jeová Eleion, o Senhor o Altíssimo, El Elião, Deus Altíssimo, El Olam, Deus Eterno, e Jehoshua, o Senhor é salvação. A compreensão desses nomes nos capacita a aprofundar a nossa comunhão com Ele. Ao final da nossa apresentação, podemos concluir que a natureza de Deus é um tema que transcende a compreensão humana, mas que Ele, em sua misericórdia, se revelou a nós de forma clara e intencional. Através do estudo de sua essência, descobrimos que Ele não é apenas um ser superior, mas a fonte e a origem de tudo, perfeito, imutável e autoexistente. Conhecer os seus nomes como o Elohim, o Criador, e Jeová, o Deus da aliança, nos oferece um vislumbre de seu caráter e de seu relacionamento conosco. Cada nome revela uma faceta diferente de seu poder, provisão, santidade e amor. Mais do que um mero exercício teológico, o estudo da natureza e dos nomes de Deus nos leva a uma adoração mais profunda e a uma confiança inabalável. Quando o conhecemos, passamos a viver debaixo do seu nome santo, sabendo que ele é real, gracioso e absolutamente digno de toda a nossa reverência. Oremos. Amado e gracioso Deus Pai Todo-Poderoso, Jeová Jiré, o Deus que provê, nós te agradecemos por esta oportunidade de mergulharmos em teu caráter e em teu ser. A ti,
que és Espírito infinito, eterno e imutável, seja toda glória e honra. Nós te louvamos porque, mesmo sendo o grande eu sou, autoexistente e sem começo nem fim, tu te revelaste a nós através da tua palavra, a fonte de toda a verdade. Obrigado por seres o nosso Deus verdadeiro, em quem podemos confiar plenamente. Obrigado por seres um Deus relacional que nos ama com uma graça imerecida manifestada no sacrifício do teu Filho. Pedimos que o conhecimento de teus nomes e de tua natureza nos transforme, aprofundando nossa adoração e o nosso temor a ti. Que possamos viver debaixo do teu poderoso nome, honrando-o, santificando-o em tudo o que fazemos. Fortalece-nos para sermos teus filhos, teus representantes neste mundo, espelhando a tua perfeição e tua santidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.